amigas, meus amigos, queridos companheiros de Ideal Espírita, muito bom dia. Mais uma vez, se desdobra a alegria desse contato fraterno. Já me sentindo em casa, já vendo rostos conhecidos, mas ainda aqueles desconhecidos, a gente já percebe a vibração amorosa, o carinho, o que nos faz ficar muito à vontade. Então, o agradecimento por essa recepção amorosa, por essa presença amiga, e aproveitando para mais uma vez reforçar ao movimento espírita de Araraquara aquele abraço afetuoso do movimento espírita Alencarino. Muito bom estar com vocês. No ano de 1999, estava eu fazendo uma turnê, assim como agora, não tão intensa como esta, mas aqui pelo estado de São Paulo. E numa palestra na cidade de Jundiaí, o tema que me foi proposto já era um tema polêmico, já era uma forma de chamar a atenção para uma dificuldade que nós vivemos nos nossos dias. O tema era casamento. Instituição falida? Era a pergunta. E a gente discorreu sobre essa temática, abordando na visão espírita, por cerca de 60 minutos, findos os quais nós abrimos um espaço para questionamentos. Porque quando há essa possibilidade, nós estamos sempre dispostos a esse diálogo. E logo que se abriu o espaço para o público, um auditório assim cheio, lotado como aqui, um companheiro no meio da plateia ergueu o braço e disse: doutor, eu posso fazer uma pergunta? Eu, pois não, à vontade. Ele disse: eu queria saber se existe vida depois do casamento. E aí todo mundo riu. Foi uma risadaria geral. Porque ele fazia uma analogia com a questão da morte. Porque muita gente fala assim: esse negócio de casamento é uma morte. O nosso companheiro, de certo, que a gente conhece, que a gente sempre vai lá, tem um contato com ele, ele de certo fez a pergunta para criar um clima de alegria, de descontração. Mas a pergunta procede. Porque nós sabemos muito bem que nos nossos dias o casamento está em crise. No Brasil, 33% dos casamentos se findam. Boa parte deles nos primeiros 2, 3 anos. Na época, 25%. Hoje, 33%. Há 15, 20 anos, eram 10%. Observem que a coisa está realmente se agravando. Na Inglaterra, 40% dos casamentos terminam em separação. Nos Estados Unidos, são 60%. E eu tive acesso agora a dados da Rússia, que trazem a espantosa cifra de 80% dos casamentos que não se continuam. Então, a pergunta do companheiro, embora de maneira jocosa, engraçada, ela procede. Nós estamos no mundo em que há uma insatisfação em relação ao casamento. Há motivos para isso. Tanto motivos no que respeita à forma de encarar a vida, a maneira de viver nos nossos dias, as exigências da sociedade, as perspectivas de prazer.
E, além disso, o próprio fato de nós nos encontrarmos em um momento decisivo do progresso planetário. Todos esses momentos em que há transição, nós temos uma exacerbação dos problemas. Toda transição é caótica. O caos é uma característica da transição. Mas hoje, é a própria ciência quem vem nos lembrar que o caos, mesmo o caos, é organizado. Existe uma organização implícita naquilo que é caótico. Porque há leis maiores que nos regem os passos. E ainda quando nós transgredimos a lei, estamos investindo sem perceber no próprio progresso. É certo que à custa de um sofrimento, que à custa de uma dificuldade maior, mas nem por isso deixamos de investir nesse progresso. Porque a lei do progresso é uma lei que está presente no nosso dia a dia. E da qual ninguém se pode furtar. Uma outra dificuldade que se apresenta no nosso mundo, e cada vez mais, exatamente em função dos nossos gostos muito materializados, da nossa preocupação intensa com o que se pode tirar de prazer no mundo, é porque a gente não consegue entender o significado evolutivo de cada faixa etária, de cada ciclo da vida. Vocês lembram, já estudaram sobre isso, que a embriogênese, o período que vai desde o momento da concepção até o nascimento, a embriogênese mimetiza a filogênese, que é o processo de evolução da vida no nosso planeta. Desde quando se formaram os coacervados, há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, até o aparecimento do homem. Se nós acompanharmos o desenvolvimento embriológico, vamos ter isso. E vamos ter, inclusive, fases da embriogênese que lembram os outros estadiamentos de vida na Terra. Assim também acontece com o espírito. O espírito, ou a massa espiritual, que compõe um planeta, que estadia, que aprende, que está matriculada num planeta, também passa por fases. Da infância à maturidade. Então, quando nós nascemos, nós temos fases da vida física que tem um significado para o espírito.